Shalom Adonai, queridos. Você já se perguntou qual que é a vontade de Deus? Vamos começar por Gênesis capítulo 17, versículo 1. A parte final do versículo diz assim: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. São palavras de Deus para a vida de Abraão. E aí está o significado da palavra íntegro. Talvez você não esteja seguindo certo, porque talvez você também não saiba nem o que é certo. Ou talvez não esteja fazendo a vontade de Deus, porque ainda também não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida. Em meio a tantas vontades de Deus, a Bíblia deixa claro e definida algumas vontades de Deus. Deus, Ele quer que você seja santo. A palavra santo significa separado. Livro de Romanos capítulo 12, versículo 2 diz a palavra de Deus: Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abastenham da imoralidade sexual. O que nós temos visto hoje em dia é homens de Deus, ou melhor, se dizem serem homens de Deus, se amoldando aos padrões desse mundo, usufruindo de algum modo de imoralidades sexuais. E essa não é a vontade de Deus. Uma outra vontade que Deus destaca na Bíblia é que nós possamos ser pessoas agradecidas. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tá passando luta, dá graças a Deus. Acabou de almoçar, dá graças a Deus. Tá com filho no hospital, dá graças a Deus. O carro quebrou, dá graças a Deus. Tem uma casa própria, dá graças a Deus. Tá morando de aluguel, dá graças a Deus. Dá graças a Deus por tudo. Essa é a vontade de Deus. Mas hoje em dia é normal você encontrar pessoas dizendo que é filho de Deus, sem ao menos se enquadrar lá no livro de Marcos capítulo 3, versículo 35. A multidão cercava Jesus e aí os irmãos dele acabaram de chegar. Sua família acabou de chegar. Algumas pessoas dizem: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. Jesus olha para ele e diz: Quem são meus irmãos e minha mãe? Quem são? Quem é que faz a vontade de Deus? Esse sim é meu irmão, esse sim é minha mãe, esse sim é minha irmã. Quem faz a vontade de Deus, sim, esse pode-se dizer que é irmão de Jesus. Também é comum você ver pessoas totalmente desconcertadas dentro da igreja, só preenchendo um lugarzinho, parecendo um chocalho dentro da igreja. Não tem unção, só tem barulho. É o crente sem compromisso, ele não tem compromisso com as coisas de Deus. Para ele tanto faz como tanto fez, mas basta surgir uma dificuldade para você ouvir o clamor desse infeliz. E aí a palavra de Deus diz no livro de João capítulo 9, versículo 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve e atende aquele que pratica a vontade de Deus. E aí eu lanço a pergunta: será que estamos vivendo a vontade de Deus? Vamos lá para Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Ainda com dúvida se realmente vale a pena fazer a vontade de Deus? 1 João capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, querido. Meu Deus do céu! Sabe aquele hino Espírito Santo, ore por mim? Aquele hino não é para qualquer um cantar não, querida, é só para santo cantar. Sabe o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 8, 27? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então só quem é santo pode cantar: Espírito Santo, ore por mim, leva a Deus tudo aquilo que eu preciso. E para encerrar, Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim a palavra de Deus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Esse é o próprio Jesus dizendo: a vontade do meu Pai tem que ser feita. Ser santo e comece a agradecer. Comece a agradecer aonde você está, querido, porque Deus te deu vida. Shalom Adonai.